Domingo, 20 de novembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra. Acredite, em pleno século XXI, muitas pessoas ainda sofrem com preconceito. Esse ano, uma garotinha de 9 anos roubou a cena em Charlotte, nos Estados Unidos, onde um homem negro foi assassinado por um policial branco. Vamos ver. You're doing great. You're doing a great job. Don't stop. Do not stop. We are black people and we shouldn't have to feel like this. We shouldn't have to protest because y'all are treating us wrong. We do this because we need to and have rights. Go ahead. Let her talk. Go ahead. I've been born and raised in Charlotte, and I never felt this way till now. And I can't stand how we're treated. And it's a shame that our fathers and mothers are killed, and we can't even see them anymore. That's right. It's a shame that we have to go to the graveyard and bury them. And we have tears, and we shouldn't have tears. We need our fathers and mothers to be by our side. Nossa, só Forte, né? muito forte. Preconceito. Na verdade, eu acho que me permite falar sobre o que é preconceito, né? A própria palavra já diz, né? Você ter um conceito antecipado, sem conhecer, né? Você falar daquilo que não sabe. E o que é racismo? Eu acho que é uma pessoa que, quando não consegue deixar de ser preconceituosa, imediatamente ela passa a ser racista. Antes de apresentar nossos convidados que estão aqui com a gente, eu tenho 2 filhas. Sim. Uma é loira e uma é negra, né? Eu sou e fui muito tempo vítima de racismo. Você é esposa de um negro. Sim. Você já viveu muito isso, Carol? Uau! No início, muitos chegavam para ele e falavam assim, você tem certeza que você, tipo, é muito areia pro seu caminhão? Quer dizer, preconceito dos 2 lados. Ou então falava, essa mulher tá querendo vir para te tirar do caminho. Essa mulher vai acabar com a sua vida. A gente tem 15 anos de casado. Então, dos 2 lados, tanto do meu quanto do dele. Ou alguns que falavam, você tinha que casar com um homem louro do olho azul. Estabelecia o padrão. E eu falei, se eu fosse seguir o padrão dele, hoje eu seria a mulher mais infeliz do mundo. Imagina. Porque eu teria me casado com aquilo que a sociedade ou as pessoas haviam estabelecido para mim, e não aquilo que Deus tinha. E você vê que o preconceito e até o racismo é tão complicado, porque eu estava na fila do supermercado com as 2 filhas, e imagina uma loira e uma negra, né? Sim. Nossa, são suas filhas? São, nossa, tão diferentes, né? Ela é adotiva? Não, as 2 são adotivas. Tiveram a coragem de perguntar, ainda assim. Olha o preconceito, né? Quer dizer, a branca não poderia ser adotiva, né? Então, assim, a gente vê isso muito arraigado na sociedade. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos agora a Josineia Félix dos Santos. Ela é professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, onde ela desenvolve um projeto de inserção da temática racial. Obrigado pela sua presença aqui. Temos mais convidados, né, Carol? Temos sim. Nós recebemos também o advogado Júlio César Máximos, que está aqui para a gente bater um papo super saudável. Muito bom dia. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. A gente já estava aqui batendo papo antes, Júlio. Né? E eu queria que a gente começasse falando, né, sobre... Ainda existe preconceito? Eu achei o máximo a Josineia ter vindo com esse lenço, esse turbante maravilhosa. Eu adoro, acho super estiloso. Nós precisamos saber quem nós somos, a nossa identidade e valorizar aquilo que a gente tem de lindo, né, Josineia? Com certeza, com certeza. Eu fiz questão mesmo de vir de turbante, porque é uma marca identitária, né? E as marcas de identidade do negro na sociedade acabam passando por um preconceito muito grande, porque é sempre colocado como feio, como não usável, né? Mas a gente está no movimento, né? Já tem aí
uma década pelo menos, né? De um movimento mesmo de assumirmos os nossos cabelos, Exatamente. os nossos lenços, os nossos adereços, né? Como belo também. E muito em alta hoje, né? Os cabelos afro. Antes eu falava, cabelo bom, cabelo ruim. É isso que eu ia falar agora. Cabelo crespo não podia falar, não. Eu adoro quando tem programa, eu falo, cabelo crespo. Vai falar, cabelo crespo. Ondulado. Crespo. E outra, mesmo. definições da sociedade, né? O que é cabelo bom e o que é cabelo ruim. Deus o faz que é alguma nariz coisa bonito errada? e o que é nariz feio. Né? Porque se existe cabelo ruim, tudo aquilo que Deus faz é bom, perfeito, agradável. Então, será que o cabelo é ruim ou será que a minha forma de ver que tá errada? Verdade. Isneia, conta um pouquinho da sua experiência pessoal no aspecto preconceito. Tá. Bom, eu sou filha de uma família evangélica. Desde pequenininha eu sigo o caminho do Senhor em igrejas evangélicas, né? E a minha família é uma família muito mestiça, né? Assim como todas as famílias brasileiras, né? Eu, completamente mestiça. Mas a gente percebe que, independente das nossas heranças de mestiçagem, o que marca o preconceito é o tom da pele. Né? A gente sofre racismo, preconceito racial e discriminação a partir do nosso tom de pele, daquilo que a gente carrega mais forte da raça negra, por exemplo, no meu caso. Né? E eu, na minha infância, eu passei por muitos momentos em que eu tive que me posicionar, mesmo como criança, não, eu não quero ser tratada dessa forma. Mas isso para uma criança, para um adolescente é muito difícil de dizer. Então eu passava por situações, por coisas que eu não conseguia descrever que aquilo era um preconceito racial, que aquilo era racismo. Então eu sofria e chorava com aquilo. E isso não é um privilégio meu não, né, como negra. A gente tem aí um histórico muito grande de preconceito racial em que os negros passam em relação à escola, por exemplo, nos ambientes sociais, né, que ele circula. Mas eu comecei a estudar sobre a questão. Depois, mais velha, depois da adolescência, eu fui para a faculdade, me inseri no Programações Afirmativas, na UFMG, e lá eu comecei a me ver como mulher negra. Né? Então, a partir mesmo de uma busca identitária de onde eu vim, da minha herança, das minhas raízes. E lá eu comecei a me inserir na temática e aprender, né, de que aquilo não era só eu que sentia. Existia todo um preconceito que era estrutural na sociedade brasileira e, por que não dizer, no mundo, né? E que eu era parte daquilo, né? Mas eu podia, com as minhas experiências e com o meu estudo, combater, de certa forma, esse preconceito. Josineia, essa semana eu estava assistindo uma matéria num programa de TV falando sobre consciência negra e falando da França, que hoje a boa população da França ela é de negros, né? Você tem aquele estereótipo, não, francês, loiro, de olhos claros. Igual né? ontem estava aqui o Cris Duran. O Cris Duran, cantor francês, mas quando a gente vê a França... E ela comentando, eu até achei que você ia falar o mesmo programa que eu vi. A Thaís Araújo, atriz, contando que ela pegou o filho dela, né? Eu esqueci o nome do marido dela, mas Lázaro também Ramos. o Lázaro, isso. E ela pega o filho dela, eles abriram vários livros e começaram a mostrar para ele quantos homens negros importantes nós já tivemos na nossa história. E aí, o filho dela é pequenininho. E aí ele começou já a sentir prazer da própria cor. Eles afirmando na vida do filho, tão pequeno, o valor do negro. E aí ela falando que o cabelo do menino é bem black, e aí ela custa para cortar. Que aí no dia que ela cortou mesmo, ele só usava boné. Então, como a identidade dele, como a gente precisa fazer isso já desde criança, querido, ser negro, olha quantos negros importantes nós tivemos, para já ir quebrando, já ir formando você como professora. Que a sociedade isso é muito importante. tenta, né? Isso, com certeza. O meu trabalho, inclusive, o projeto que eu desenvolvo já tem 3 anos na escola que eu estou, que é a Escola Fernando Dias Costa. Ele é um projeto que trabalha com a temática de africanidades. O que é isso? É mostrar para aquele aluno que é pequeno, que é um ser em desenvolvimento, né? Que ele é importante do jeito que ele é, com a cultura dele, e trazer isso como um valor, né? Isso fortalece para os ataques que a própria sociedade vai trazer, sim, né? Com certeza. Então, nós estamos no momento do projeto que a gente está fazendo pesquisa com os alunos para eles se identificarem racialmente, né? Dizer o que são.
e também se sofrem racismo, tanto dentro da escola quanto fora. Né? E a gente tem percebido as crianças pequenas, de 6, 7 anos, assim como também os adolescentes, afirmando que sim, que sofrem racismo. Né? Doutor Júlio, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Eu tenho a impressão de que a sociedade sempre gritando vai ajudar bastante. Eu vejo, aparentemente, a classe artística um pouco preocupada. A Carol citou a Thaís Araújo, que entrou com o processo porque ela foi vítima, a própria atriz Sharon Menezes. Eu me lembro que recentemente também o ator Bruno Galhaço, por causa do filhinho de Malawi, se eu não me engano. Isso ajuda a fomentar essa consciência na sociedade? Com certeza. Primeiramente, obrigado pelo convite. Nosso. Um prazer enorme estar aqui nessa rede tão linda que tem alcançado tantas pessoas pelo nosso país, né? É tão importante a gente trazer essa discussão para o aspecto jurídico. A nossa querida Josi, ela é professora, e nós tivemos uma lei sancionada em 2013 que trouxe uma alteração significativa, que é incluir essa temática histórica, né, da cultura afro-brasileira. Isso é muito importante porque hoje nós temos programas de conscientização dentro da sala de aula, porque eu vejo que pessoas elas acabam trazendo esse preconceito nelas mesmas. Às vezes a gente percebe que as pessoas elas acabam absorvendo tudo aquilo que a sociedade fala. Então, como o senhor mesmo mencionou, essa iniciativa de você procurar o Poder Judiciário, a autoridade policial, levando essa ocorrência desses fatos é muito interessante. Eu acho que também seria interessante também fazer uma diferenciação. Nós temos 2 crimes, né, que tratam dessa situação bem específica. Um crime que é o crime de racismo, né, previsto na Lei 7.716. Como que configura o racismo, doutor? O racismo, a diferença, ela parece tênue, mas ela tem alguns pontos que são bem significativos. O crime de racismo, ele vai configurar quando houver um contexto de segregação racial. Por exemplo, nós temos aqui a emissora, se alguém for barrada a entrada em função da raça, da etnia, da religião, aí sim nós temos um crime de racismo, configuraria o crime de racismo. O crime de injúria, que muitos chamam de injúria racial, e eu estou aqui tentando corrigir essa terminologia, não seria crime de injúria racial, até mesmo porque o tipo penal trata de outras possibilidades de ofensa, né? Tanto raça, não só a raça, mas a cor, a própria religião, etnia, né, e até a condição pessoal da pessoa. Nós tivemos alteração na legislação com a edição do Estatuto do Idoso, que hoje a condição de idoso, se você ofendê-la, é passível de você cometer um crime de injúria, que seria uma injúria qualificada pelo preconceito. Então essa distinção ela é importante para que a gente consiga dirimir algumas dúvidas que são recorrentes na população. É fato ou não? Aí eu vou perguntar para você, né, Josinéia, que por mais que a gente saiba quem a gente é, a gente observa que você é uma mulher, você usou uma expressão ali fora. Mulher negra empoderada. Empoderada. Adorei! Quem usa o cabelo afro, quando você se aceita e valoriza o que você tem de belo. Como uma mulher negra empoderada, você entende que mesmo assim, como a gente deve reagir diante da sociedade? E se requer um esforço maior do que o normal para você conseguir um respeito, para você conquistar o direito de ser ouvida, né? Essa questão dos estudos, é necessário? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, como uma mulher negra empoderada, né? Primeiro vamos explicar o empoderado. Né? Empoderado é aquele que assume o que é e que combate o preconceito que recebe pelo que é. Né? Então, você dá poder a alguém quando você diz a ele que ele pode reagir. Né? Então, isso que é ser empoderado. E quando nós percebemos que há uma atitude de racismo, de preconceito, né? Todas as pessoas, elas têm o direito de recorrer, né? Contra aquilo. Eu, como professora, eu amo a filosofia, por exemplo, de Martin Luther King, né? Que trouxe a ideia de luta racial, mas não luta a partir do sangue, né? Luta a partir das políticas, o discurso político, o enfrentamento político mesmo,
para que o negro, no caso, né, nos Estados Unidos, que teve aquela segregação enorme de que os negros não podiam nem sentar, tinham que levantar do banco, no ônibus, por exemplo, para que um branco sentasse, né? Então, isso tudo, Martin Luther King lutou a partir de um boicote aos ônibus, por exemplo, né? Então, dessa mesma forma, aqui no nosso país, nós temos muitas lutas raciais dessa forma, né? De políticas públicas que são movidas pelo próprio movimento negro, pelas instituições que buscam a igualdade racial, né? De que o negro tenha inserções no mercado de trabalho e em lugares de poder, de decisão, né? E que a partir daí a gente possa enfrentar esse racismo, né? Quero aproveitar a sua fala e te fazer uma pergunta. Eu sinto, doutor, também assim, muito enclausurado nas pessoas esse preconceito. Quanto mais anterior à geração, provavelmente meu pai é menos racista do que meu avô, talvez uma forma de pensar. Por exemplo, eu tenho um familiar na família bastante idoso, que às vezes ele vai relatar um dado de infância. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu era vizinho de uns negrinhos. Continua. Então, por que o senhor mencionou negrinhos? Se eles fossem branquinhos, o senhor ia falar? Qual é a diferença de ter falado negrinhos, né? Então eu vejo que muitas vezes forma pejorativa de falar. Ou até mesmo foi tão comum para eles esse tipo de preconceito, esse tipo de comentário. Eu quero trazer para a sua realidade agora como professora. Sim. Você já sofreu preconceito de um aluno e você já mudou o pensamento de um aluno em relação a isso? Sim, já passei por uma situação muito constrangedora, de que um aluno ele tinha muita dificuldade comigo. Ele nunca tinha tido uma professora negra. E eu cheguei na sala de aula e eu vi uma outra aluna negra. Esse aluno era branco. Eu vi uma aluna negra totalmente tímida, mas a timidez dela era exatamente por causa de toda a estrutura racista que a gente passa, né? Não é uma timidez comum. Era vítima mesmo do preconceito. Isso. Então, eu comecei um trabalho incisivo em sala de aula em relação às questões raciais. Né? E eu amo trabalhar com literatura. Né? Então, eu trabalhei vários livros de literatura infantil, mostrando personagens negros e tal, mas isso incomodou o aluno branco, o aluno de pele mais clara. E ele começou a ter algumas atitudes contra o projeto e no final da história a gente foi parar na direção, eu, o menino, a mãe, a diretora, todo mundo. E no final da conversa a gente entrou em consenso de que aquilo era uma dificuldade que ele tinha mesmo em relação à imagem, né, do negro e uma professora negra. Então eu vou ter que obedecer uma professora negra. Superior a mim. Né? Isso era difícil para ele, né? Mas ao final, eu lembro que no final do ano que eu passei por isso com esse garoto, ele me abraçou e falou comigo assim: professora, eu queria que você continuasse sendo minha professora. Que legal. Né? Então a gente teve uma superação. Eu acredito muito na educação. Graças a Deus. Né? Eu acredito que a partir dela a gente pode transformar, né? Porque quem transforma muito somos nós, somos seres humanos. A escola é o começo também, além da casa, né, da família, com certeza. Sim. E esse enfrentamento racial, a gente precisa entender que não é uma briga, né? Que é a gente colocar, por exemplo, como direitos nisso aqui, iguais. um debate. Por que não? Uma conversa. Vamos entender os pontos de vista, né? E é isso. Quanto mais conhecimento, quanto mais racionais nós somos, menor vai ser o preconceito. É verdade. Vamos assistir uma matéria, gente? Daqui a pouco a gente comenta sobre essa matéria, legal. rapidinho. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasada. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ela tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira.
No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Uma pichadora. E ela? Diarista? Limpa a casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. E o mais curioso, chocada. Que embora as imagens do rosto das pessoas estivessem embaçadas, é pessoas dessa geração, né? Estava falando das gerações do meu pai, do meu avô. Doutor Júlio, o caminho é a denúncia? É ter acesso aos órgãos que facilitam, né? Qual que é o caminho para que a gente possa trazer à luz essas coisas e denunciar mesmo? Sim. Muitas das vezes as pessoas que sofrem esse tipo de ofensa, elas ficam com um certo receio de levar esse fato para apreciação do Poder Judiciário, levar até as autoridades policiais para que haja uma investigação e uma provável e consequente punição dos autores dessa ofensa por se sentirem, às vezes, como é um paralelo um pouco complicado de fazer, como acontece, por exemplo, nos crimes sexuais. As pessoas, às vezes, elas não denunciam, elas não levam um fato para apreciação do Poder Judiciário por um certo preconceito. Como que a sociedade vai me ver? Ainda eu fui ofendida pelo fato de eu ser de uma pele um pouco diferente. Então, as pessoas ainda elas precisam ser despertadas nessa situação de levar a apreciação. O Poder Judiciário precisa de saber, né, o que está de fato acontecendo. Nós vimos ali uma questão de um racismo institucional. Sim. E a lei que eu citei anteriormente, a 7.716 de 89, é tão engraçado que essa lei é de um projeto de um deputado da época, que ele era o nome Carlos Alberto de Oliveira, né, o Carlos Alberto Caó, né, bem conhecido, e ela surge em um contexto de 100 anos após a Lei Áurea. Então é muito importante a gente trazer esse tipo de informação, porque é uma lei que tenta coibir esse tipo de prática. Por exemplo, pessoas que são discriminadas em razão da cor, da pele, da etnia, da religião, como aconteceu ali dentro daquele contexto passado no vídeo. Essa lei, ela protege essas pessoas de ações como essas. Só que agora uma informação que eu acho importante passar para o público é que o crime de racismo, previsto nessa lei 7.716 de 89, embora ele seja um crime previsto na Constituição como um crime inafiançável e a pena ela não prescreve, o nosso sistema penal brasileiro, ele não proporciona que a ideia primária do legislador seja executada. Por quê? Porque pessoas que são presas dentro desse contexto, às vezes a pessoa vai lá, leva para apreciação do Poder Judiciário, da autoridade policial, essas pessoas são presas em flagrante no momento que elas acabaram de cometer o crime, né, em comento. Essas pessoas são levadas para a delegacia. O delegado, a autoridade policial, né, na pessoa do delegado de polícia, ele, pela legislação, ele pode arbitrar a fiança desde que a pena não ultrapasse 4 anos. E tem alguns tipos penais previstos, são 13 condutas criminosas previstas nessa lei. Então, se passar de 4 anos, o delegado já não pode arbitrar a fiança. Então, o crime já é inafiançável, ainda que a pena fosse menor, ele não poderia. Só que quando esse auto de prisão em flagrante ele é encaminhado para o Poder Judiciário, o juiz ele pode conceder a liberdade provisória sem o arbitramento da fiança. Então, aquela vontade primária inicial do legislador, ela se perde dentro desse nosso sistema. Eu vejo que às vezes nós temos uma inflação legislativa, isso é um fenômeno negativo, e a senhora, a pastora Carol, falou muito sobre essa questão da instrução, da racionalidade, da cultura. E existe um pensamento que diz que quanto maior o número de leis,
menor é a cultura do povo, retrata um povo... E a nossa Constituição, ela é extensa. Bem extensa. E, várias na verdade, que bom que a gente tem uma data que a gente pode falar sobre consciência negra, e a gente trazer esse debate, mas isso é algo que a gente tem que discutir todos os dias. Aí eu pergunto, José, como evitar o preconceito? Como eu devo agir? Porque eu sou casada com um negro. Mas muitas vezes eu vejo negros, não falaram que são negros, sou moreno, sou pardo. Eu tenho que falar, meu cabelo é crespo, eu sou negra. Sim. Eu queria que você falasse... Não empoderou ainda, esse não empoderou. Não empoderou. Porque eu acho que o pastor Márcio fala muito, a gente tem o que tolera. Foi tolerado muita coisa. Deus está resgatando os nossos valores porque nós somos todos iguais. Né? E como resgatar, como trabalhar isso? Às vezes a pessoa, e como evitar o preconceito? Às vezes você pode até não conseguir evitar, mas você pode ter uma posição diferente e fazer a pessoa rever sobre aquilo. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu já escuto sempre outras pessoas também dizendo isso, que trabalham com a questão racial. E eu digo também porque é algo que eu acho que é muito forte, que todo mundo tem que pensar um pouco. Qual que é a maior crueldade do racismo? A maior crueldade do racismo é dizer para alguém que ele não pode ser o que ele é. Ele não pode ser do jeito que Deus criou. Ele não pode ser negro, ele não pode ter o cabelo crespo. Porque é ruim ser assim. Mas eu nasci assim, e aí? Né? E o racismo, ele de maneira muito sutil na sociedade, ele diz isso para as pessoas. Né? Então, o que acontece é que nós temos, desde crianças muito novinhas, né, até adultos que não conseguem se assumir enquanto pessoas negras, né, e enfrentam, né, esse racismo, esse preconceito, essa discriminação de uma maneira muito dolorosa e silenciosa. Né? Ficam calados. Né? Então, o fato de eu negar o que eu sou, eu digo ao outro, não, tudo bem, não mexe comigo. Me anulo, né? Eu fico aqui nesse lugar, não tem problema. Né? Mas, na verdade, tem muito problema e o problema está todo interno. É verdade. Né? Então, quando você empodera, quando você diz para ele que não, você pode dizer, você pode ser negro, porque foi assim que você é feito por Deus. Né? É desse jeito. Eu acho tão incrível, assim, que tem uma professora que eu admiro muito, que é a Nilma Lino Gomes, e ela diz isso: poxa vida, nós admiramos tanto, né, os pássaros, a variedade de coisas que nós temos, né, de raças, de beleza na natureza, e a natureza humana, o que nós temos de diferente no ser humano, nós colocamos um superior e outro inferior, colocamos isso como ruim, né? Então, uma pessoa que é negra, por exemplo, que se coloca nesse lugar, não, eu não sou, ou então tenta colocar o moreno, né? Não, é moreninho. O pessoal fala, você é casado com aquele moreno? Eu falo, não, com aquele negro. Isso. É como se um negão de 2 metros de altura. Como se estivesse tentando amenizar, desconstrói, né? Estivesse tentando amenizar, por quê? Porque eu não posso ser preto. Claro. Né? Não tem problema nenhum eu marcar lá uma ficha de alguma coisa que me pergunta raça-cor, preto. Qual o problema? Né? Então, isso tem, e é a coisa, aí a gente volta na educação, né? É algo que é construído, isso é uma coisa estrutural na sociedade. O Brasil foi forjado desse jeito, né? E é algo que com novas políticas e novas posturas educacionais e de outros grupos sociais, nós podemos reverter, mas é um processo longo. Não vos amoldeis neste século, né? Olha, foi bom demais ter vocês Obrigada, aqui. queridos. Vamos comemorar. Deus abençoe. Prazer. Foi um momento muito bom. Trazer consciência para o nosso telespectador, acabar com esse preconceito, racismo. Deus abençoe o trabalho de vocês. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.